Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. Meu nome é Alan de Oliveira. Eu estou aqui gravando esse vídeo numa tentativa de esclarecimento, de ampliação de horizontes sobre o assunto que está aí, que infelizmente não é, está nos perturbando muito e nos deixando muito emocionados, né, pelo sofrimento alheio. Tá? Que é a questão palestina e a questão israelense. Bem, qual é o meu objetivo? Eu tenho visto vários e vários vídeos, não todos, né? Porque alguns são bem complicados de se assistir. Tá? Deixa eu liberar aqui a coisa. E a partir desses vídeos eu observei que é um corte muito curto, ou seja, a maioria deles, uma boa parte, começa a partir de 1948, e isso é um problema, para historicamente falando, é um corte curto. Por que é um corte curto? É um corte curto porque esconde certas características, evidências, acontecimentos que transformam certas opiniões, certas tendências, colocando maus e bons. Não é justificativa, não são justificativas, são explicações, não é? Porque quando você conta meia verdade, você diz grandes mentiras. E essas grandes mentiras podem causar tendência, perseguições, tá? Então, o meu objetivo aqui, o nosso objetivo, é uma tentativa de ampliar o leque de entendimento e a partir dessa ampliação você construir sua opinião, concordando ou não, tá? Isso para a história não vem ao caso, tá? A opinião é uma coisa pessoal. O fato existe e nós temos que colocá-lo para todos, né, da melhor forma possível, tá? Então, quais as questões que eu gostaria de levantar, que eu vou tentar explicar da melhor forma possível, tá? Não é a única, tá? Isso tem que ser bastante esclarecido. Bem, o que vai acontecer? Hoje nós temos uma guerra, não é? E um processo eugênico, né, de eliminação, né, de uma certa cultura, uma certa população com a morte das pessoas, e ela muitas vezes parece justificada, tá? O nosso entendimento é por outra coisa, um outro motivo. Então, qual seria ele? Então, vamos lá. Em 1948, você tem a, a inauguração, o estabelecimento, né, do Estado de Israel. Tá? Então, o Estado de Israel é estabelecido e esse Estado se diz soberano daquela terra, o que não é verdade. Por que não? Vou começar do ano 70 até 170 depois de Cristo. Por quê? Esse corte de 100 anos, esse espaço. É porque os historiadores, você tem textos e textos que falam desse período de tempo, né? Então, de 70 a 170, você tem esse corte de tempo. É um período no qual os judeus vão promover uma rebelião naquela região. Contra quem? Aquela região era controlada pelo Império Romano. Tá? A partir dessa revolta do Império Romano, perdão, no Império Romano, o Império coloca como castigo expulsar os judeus daquela região. Ou seja, você vai ter aí a segunda diáspora judaica. Não vou falar da primeira, que não vem o caso. Tá? O nosso foco aqui é a segunda diáspora, na qual os judeus vão ser expulsos das suas terras, não é das terras que eles ocupavam, vão para o sul da Europa, vão para o norte da África, algumas regiões, não é, também do Oriente Médio, eles se espalham pelaquela região, porque eles vão, a partir daquele momento, formar uma nação sem território. Tá? Então, essa nação sem território vai ser formada mais ou menos por volta do ano de 170, não é, depois de Cristo. Bem, de 170 depois de Cristo até 1948 são por volta, mais ou menos, né, a grosso modo, 1.700 anos. Então, por 1.700 anos, os judeus estão ausentes daquela região como tribo, como Estado. Tá? Como uma sociedade organizada com o governo, qualquer que seja ele. Monarquista, né, tribal ou
o democrático, republicano, tá? Então estão ausentes, tá? Estão como povo, poucos, sim, né? Não vou falar que não existe, porque seria impossível. Existe lá, mas são muito poucos. A maioria daquela população vai ser formada por árabes, né? Por muçulmanos, em 1700 anos, não sem guerra, não sem conflito, não sem, não é, disputa, porque é uma terra que você tem poucos recursos naturais, né? Ou você divide ou você disputa na pancada. E é o que acontece, tá? Tanto que as colinas de Golã, acho que é Golã o nome, se eu não me engano, minha pronúncia não é muito boa, Golã, elas têm o recurso da água e são disputadas, e Israel está, né, também atacando as colinas de Golã por causa da água. Mas isso é uma outra questão, tá? Então o que vai acontecer? Nesses 1700 anos você tem, não é, a espraiação, né, né, não é disseminação, mas se espalha pelo mundo o povo judeu, 1700 anos. Tá? A partir do século XIX, que vai de 1801 a 1900, você vai ter o movimento sionista. O que é o movimento sionista? É a volta para a Terra Santa. Não é para a terra que eles acreditam que a eles pertence. Então o sionismo vai começar no século XIX. Não é à toa que o movimento eugenista de purificação da raça também começa no século XIX. Não é? Então você vai ter essa característica. Então, a partir do século XIX, você vai ter um movimento eugenista que vai começar a ganhar força no entre guerras. O que é o entre guerras? É o final da Primeira Guerra Mundial e o começo da Segunda Guerra Mundial. Esse entre guerras ele é marcado pela ascensão do nazifascismo. E uma das características do nazifascismo é a perseguição a certos grupos. Sabemos, né, com o Holocausto, que esses grupos, né, o principal foco de Hitler, né, e da burguesia alemã, não furtemos a isso, tá? A burguesia alemã apoia Hitler. E então, o que vai acontecer? Você vai ter a perseguição dos judeus. Com o entre guerras, vai haver um número maior de judeus indo para aquela região nesse movimento sionista. Tudo bem até aí? Eu acho que sim, né? Não é complicado, 1700 anos não é afastado. Século XIX, a eugenia aparece como uma política de Estado na questão da apuração das raças. Podemos falar disso mais para frente. Mas nós temos também, dentro deste movimento sionista, dentro dessa conformação, nós temos, não é, a volta. No entre guerras, você tem a perseguição mais sistemática, como política de governo alemão, nazista, não é, a essas pessoas, esses grupos. Não são só eles, mas eles são o principal alvo. Segunda Guerra Mundial, né, começa em 39, termina em 45. Quem controla aquela região naquele momento é a Inglaterra, e os ingleses fazem 2 acordos com os 2 povos, tanto com os árabes, tanto com os palestinos, quanto com os judeus. Qual é o acordo? Você me ajuda a defender esse território, essa terra, eu ajudo você a montar o seu Estado. Esse é o acordo, a grosso modo é assim. Então o que vai acontecer? A Inglaterra vai fazer o mesmo acordo com os 2 povos, com as 2 sociedades, 2 culturas, e ao final da Segunda Guerra, em 45, você tem a pressão dos judeus pelo seu Estado. Tá? Você tem aí não uma descoberta, as pessoas sabiam, mas assim, né, vamos assim dizer, todo o mundo fica sabendo dos horrores, não é, do nazismo, e você tem uma pressão muito grande de Israel sobre a Inglaterra. Tanto que de 45 a 48, você tem grupos judeus mais radicais que vão promover atentados terroristas contra os ingleses. Até um soldado inglês morrer e a Inglaterra vai fazer o seguinte, o mais digno que ela pode fazer e que ela fez o tempo todo, né? Ela destrói tudo, aniquila tudo e fala assim, eu vou embora. Simples assim. Ela vai embora e deixa as 2 sociedades, os 2 povos, lutando pela mesma terra.
né? Então você vai ter essa característica. E a partir de 48, né, os judeus estabelecem o Estado de Israel com apoio estadunidense. Por que é importante falar dos Estados Unidos enquanto participante desse processo? Porque os Estados Unidos, nós já temos o capitalismo, temos a Guerra Fria, teria um tentáculo não árabe, tá? Um tentáculo não árabe dentro do mundo árabe, dentro do Oriente Médio. Qual a importância do Oriente Médio? Você já sabe, né? A importância é o petróleo. Então, seria uma forma de conseguir recursos naturais de forma, de forma artificial, usando o Estado de Israel. É tanto que existe uma estimativa que o Estado de Israel, os Estados Unidos, deu, ou dá, melhor falando, cerca de 10 milhões de dólares ao dia para o Estado de Israel. Então, reparem só. Então, o Estado de Israel ele é bancado pelos Estados Unidos. Né? Então, isso é até hoje, tá? Então, é por isso que um lugar que não tem recursos, tem uma guerra constante, né? Não tem recursos naturais, perdão, tem tanto recurso bélico. Vai lá na internet, não vou falar o nome, e procura quantas fábricas de arma, né, Israel tem, dentro do Estado de Israel, tá? Então, isso é muito importante você entender. As armas que Israel tem são armas estadunidenses e de seus aliados, tá? Não são essa, não é uma coisa assim à toa, tá? Então, essa é a primeira característica, né? Então, você tem essa luta a partir de 48. Para a gente poder entender isso, tem alguns mapas que eu separei para que possamos. Como é que eu vou falar para vocês? Para que possamos vislumbrar essa situação, tá? São mapas que eu peguei. Ok. Então reparem só que no primeiro mapa ele começa em 1917, vai até 2000. De verde, não é? É o controle palestino. E de azul, controle israelense. E o que está de branco são a ocupação israelense. Quer dizer, azul, território judeu, controlado pelos judeus, pertencente aos judeus, não é? De verde aos palestinos. E reparem, de 1917 a 1920, nós temos uma inversão através da invasão e da expulsão, né, de palestinos por de palestinos por israelenses, tá? Esse mapa foi retirado do site da Al Jazeera, que é uma TV muçulmana. Porém, nós temos outros mapas aqui, agora dos jornalistas livres, fazendo um corte um pouquinho menor, 1920, começa e vai até os dias atuais, não é? Vamos ver isso, tem uma segunda parte, que o amarelo é o palestino, não é? E o marrom claro, né? Judaico. Então repare que existe uma inversão conforme o Estado judaico estabelece relações mais íntimas com os Estados Unidos. Não é? Até o controle completo de 48 a 67, você tem o Estado de Israel sendo colocado forçadamente, não é? De forma impositiva sobre os árabes. Segunda parte dele, não é? De 67 a 88, você tem aí, não é? A Península do Sinai. Península? Sinai, não. Esqueci o nome. Sinai, Monte Sinai, Península do Sinai. Gente, esqueci. E dá o corte. A Península do Sinai, a faixa de Gaza, né? A Cisjordânia, territórios ocupados por Israel, que depois o Sinai vai ser devolvido ao Egito, não é? Mas você vai ter essa característica. O Sinai mas a faixa de Gaza não é devolvida, tá? Aí você tem as colônias de Golã,
e a Cisjordânia, tá? No mapa atual, você tem um controle civil dos palestinos. Repare que são pequenos territórios. E você tem o controle palestino, civil do palestino, e de branco o controle israelense, tá? Então Israel controla aquela faixa. No outro mapa, nós temos aí uma reflexão, né? Uma mudança de parâmetro, como se fosse o Brasil. Né? Estamos no Brasil, e se acontecesse a mesma coisa conosco, uma reflexão. Não é? Então, em 46 o Brasil está inteirinho, em 47 ele não está mais inteirinho, não é? A partir de 48 a 67 você tem uma diminuição, não é? Um domínio maior dos israelenses, não é? E o de tá? Israelenses, e você tem, né? E você tem essa característica. Agora sim, acertei, tá? E é uma pergunta de empatia, né? Como você se sentiria, né? Nesse processo, né? Como é que você se sentiria? Então nós temos essa característica, tá? E por último, né, uma outra reflexão é com os povos indígenas, com as terras indígenas que foram tomadas pelos portugueses. Então, pergunto, como você se sentiria? Tá? Então, é uma reflexão, uma troca de lugares, porque é muito fácil condenar as pessoas. É muito fácil você, a partir de meia informação, omitir uma opinião, tá? Então, o que nós estamos propondo é que você reflita. E se fosse você? Se você fosse um palestino, tá? Muitas pessoas vão falar assim: não, é sempre na paz. Na paz quando todo mundo quer paz, né? Então é muito fácil você condenar o outro sem conhecer a situação do outro, sem se colocar na pele do outro. É importante isso, tá? Nessa rápida reflexão, não é uma aula, é apenas um pensamento que a gente elaborou. Eu queria agradecer quem viu até aqui. Marque o sininho, acho que é isso, né? Marque o sininho, marque gostei, passe para o colega, espalhe a palavra, porque a gente, né, sempre tenta é, fazer com que a ampliação do das ideias, tá? E muito cuidado com quem vocês ouvem, até mesmo comigo, tá? Pesquisem, sempre pesquisem. Nunca fique apenas com uma opinião, nunca sigam apenas uma pessoa, né? Ou nunca sigam ninguém, apenas observem, né, como ela está. Mas eu vou pedir encarecidamente que vocês nos apoiem, porque eu sou um pobre, miserável professor. Né? Então eu preciso de apoio, eu preciso que vocês, não é? Que vocês, né, espalhem a palavra, porque a sociedade brasileira a sociedade não, né? A classe opressora brasileira não quer, né, que os professores, né, falem o que devem falar, tá? E nos condenam o tempo todo, tá? Então, eu agradeço a vocês que assistiram até aqui, né? Nos ajudem, né, como vocês puderem, né? Mas principalmente o gostei e o sininho e divulgando, espalhando, compartilhando esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.